16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Coloca a mão na sua cabeça e diz: eu quero ter. Eu quero ter a mente de Cristo. a mente de Cristo. Pode sentar. Tenho. Antes, porém, abençoa aí, vai. Estende a mão para quem está aí. Vai abençoando, alcança todo mundo. Libera palavras de vitória, palavras de vida, de esperança. Em nome de Jesus. Graças a Deus. O apóstolo Paulo estava explicando aqui nesse texto à igreja de Corinto sobre a mensagem do Evangelho. Mas a igreja de Corinto, como era uma região do povo que sofria uma forte influência da cultura grega, da filosofia grega, aquelas pessoas queriam que Paulo adornasse a sua pregação, enfeitasse a sua pregação com pontos filosóficos. Eles queriam que Paulo pregasse como se ele fosse um filósofo, entendeu? Aí Paulo diz: não combina a sabedoria humana, a filosofia humana com a mensagem do Evangelho. São coisas distintas. Não dá para combinar, porque a filosofia humana, ela é compreendida pelo homem natural, mas o Evangelho, ele é compreendido pelo homem espiritual. E aí ele coloca aqui, nesse mesmo contexto, certo? Ele coloca aqui a distinção entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele caracteriza-se pelo fato dele não ter um entendimento espiritual, porque a mentalidade dele não foi formatada, não foi formada conforme o Evangelho, mas foi formatada de acordo com a cultura, de acordo com as crendices populares, aqui no nosso caso agora, né? Foi formada pelos pensamentos do mundo. E aí não dá para entender. É como se o homem espiritual estivesse ligado numa outra frequência. E aí ele não tem um acesso a entender as coisas espirituais. Certo? O homem natural, ele vive moldado aos padrões deste mundo. Ele não entende. Por esse motivo, ele tem dificuldade de compreender as coisas espirituais. O próprio apóstolo Paulo, ele foi moldado pela lei. Tudo ele usava a lei. Ele era muito legalista. E ele perseguia a igreja de Cristo. Entenda, naquele tempo só havia a predominância da religião judaica. Então Paulo foi formatado ali naquela religiosidade toda. E ele, quando Jesus Cristo veio e estabeleceu a sua igreja, e disse para Pedro, sobre o dia que ficarei na minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele disse para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando todo aquele que crê. Né? Então, a partir dali, foi formada a igreja. E a cultura daquela época entendeu a igreja como uma inimiga. O apóstolo Paulo entendia a igreja como inimiga, como se fosse uma
concorrência para a religião judaica, uma concorrência para o império. Por isso que ele perseguia a igreja. Aí ele foi transformado de um homem natural, que entendia as coisas tudo pela lei. Ele passou a ser um homem espiritual. Ele passou a entender as coisas do ponto de vista espiritual. As pessoas, elas só entendem as coisas espirituais quando, lamentavelmente, elas passam por problemas, quando elas atravessam um vale, quando elas se veem assim perdidas, desorientadas, quando elas vão compreender que os esforços todos dela a levam para um beco, aí ela fica sem saída, ela fica sem saber, aí ela se rende, aí ela começa a entender o plano de Deus. O apóstolo Paulo era assim, tanto que Jesus teve que fazer uma obra no coração dele para transformá-lo. Há muitas pessoas que não entendem o propósito de Deus, o plano de Deus, porque elas ainda estão na perspectiva física, natural. Há muitos que, mesmo estando dentro das igrejas, não conseguem entender, porque falta uma entrega plena, falta uma entrega realmente total e restrita. Às vezes a pessoa aceita Jesus, mas ela para naquele gesto, ela não dá prosseguimento à sua fé, ela não se aprofunda, ela não estreita o relacionamento com Deus, e ela acaba ficando sem entender muitas coisas. Já o homem espiritual, o ser espiritual, ele não é chamado de espiritual porque ele tem alguma coisa de sobrenatural nele em si, porque ele tem alguma coisa de divina nele. Por exemplo, ninguém é reconhecidamente chamado de ser espiritual na palavra de Deus porque levanta a mão e cai fogo no céu, abre a boca e sai uma espada de fogo. Não. Nós somos tidos como espirituais porque nós passamos a entender as coisas da vida do ponto de vista espiritual. Por exemplo, se você conversar com alguém que não conhece a palavra de Deus, não tem essa comunhão com a igreja, essa vivência com o Evangelho, e perguntar para essa pessoa assim: como é que você vê essa pandemia? Aí a pessoa vai responder para ti, vai trazer várias respostas. Isso aí é uma situação que acontece no mundo, que são coisas do nosso mundo, né? Como é que você vê essa praga de gafanhotos que ia chegar aqui no Brasil, né? Eu até queria que chegasse, mas que eles fossem para as plantações de maconha que tem por aí, né? Mas não chegaram, foram lá para o Paraguai, né? Então, você vai dizer: não, essa aí são coisas da natureza, são fenômenos da natureza. Por quê? Porque o homem espiritual, ele vê as coisas, o homem natural, ele vê as coisas como um fenômeno da natureza. Ele vê as coisas muito do ponto de vista terreno. Mas o espiritual não, ele conhece a palavra de Deus. Ele vai logo lá para Mateus 24 e diz assim: olha, essa pandemia é um dos sinais da vinda de Cristo. Essa peste de gafanhotos que estava se aproximando do Brasil também é um dos sinais da vinda de Cristo. As guerras são sinais da vinda de Cristo, são os princípios das dores. Embora o mundo espiritual ele seja invisível, mas o homem espiritual enxerga pelos olhos da fé. Aleluia. Pelos olhos da fé. O homem natural, ele olha as situações, ele olha a crise e dá o desespero. Ele olha a crise e ele fica desesperado, ele não sabe o que fazer. Muitos até se suicidam de desespero.
Muitos vão para as drogas, muitos se viciam, muitos fogem da realidade para não encarar o problema, certo? Muitos tratam apenas do ponto de vista humano. Este é o homem natural. Mas o Senhor quer que nós sejamos seres espirituais. Amém, Jesus? Ou seja, que nós venhamos a enxergar as coisas do ponto de vista espiritual. Existe crise, existe, mas tem um Deus que é maior do que a crise. Existe uma doença incurável, existe, mas tem Jesus que é o médico dos médicos. Amém. O desemprego está aí, na minha casa, foi atingida a minha casa com o desemprego, minha família foi atingida por essa pandemia, aconteceu isso, aquilo, outro. Não, isso é coisa do inimigo, é coisa do diabo para desestabilizar a minha família, a minha vida financeira, a minha vida profissional, meu relacionamento familiar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou orar, porque eu sei que este é o mal que está no campo espiritual, e quando eu oro e me rendo ao Senhor, este mal ele é vencido, ele é derrotado, o inimigo sai, porque o homem espiritual, ele olha por esse ponto de vista, e ele age pela fé, ele age, ele clama ao Senhor, porque ele sabe que no Senhor vem a resposta e a solução para a sua vida. Amém? O homem espiritual é assim. Nós não somos tidos como seres espirituais pelo fato, como eu disse ainda há pouco, de termos algo melhor do que ninguém, de termos algo místico em nós, de termos como um poder mágico. Não, em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus nos diz que nós somos cidadãos do céu. Cidadãos e cidadãs do céu. Ou seja, quando você entregou sua vida a Cristo, você ganhou uma identidade celestial, um passaporte celestial. O teu nome foi escrito no livro da vida. O teu nome está lá no livro da vida. Então logo você passa a não mais pertencer somente a este mundo, mas você está aqui como uma pessoa que representa o céu. Jesus disse assim: olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que orar dizendo para o Senhor, através da minha vida, Pai, traga para a minha família, para o meu dia a dia, aquilo que existe no céu que não tem aqui na terra. Não tem doença no céu, não tem desemprego no céu, não tem miséria no céu. Então nós temos que chamar a existência as coisas de lá, porque nós somos de lá. Nós aqui representamos o céu, nós representamos aqui a glória de Deus neste lugar. Enquanto há muitos perdidos, oprimidos, angustiados, aflitos, sem esperança, iludidos pela vida, nós temos a palavra de fé, de esperança, de vitória, de paz e de amor para essas pessoas. Porque somos cidadãos do céu. Por isso que nós somos tidos pela palavra de Deus como homens espirituais, seres espirituais, né? Que não tem mais aquela mente apenas natural, mas tem a mente sobrenatural, ou seja, pensa como Cristo pensava. Por exemplo, quantos querem que o seu filho seja igual ou melhor do que você? Quem é que quer isso para dentro do seu filho? Levante a mão, diga amém. Como é que você vai conseguir isso? Fazendo com que seu filho entenda os seus princípios de vida, fazendo com que seus filhos absorvam os seus ensinamentos. Como é que nós queremos ter a mente de Cristo? Como é que nós podemos ter a mente de Cristo? Convivendo todo o tempo, diariamente, com a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Convivendo com o Evangelho, observando atentamente
trazendo, extraindo da Bíblia, do livro, as lições que Jesus nos ensinou, olhando para pensar igual a Cristo. Como é que um médico é formado? Ele lê outros médicos, ele lê autores da sua matéria, da medicina. Ele convive numa faculdade de medicina durante anos e anos da sua vida. Ele convive depois nos hospitais, nos consultórios, com outros médicos. Porque ele vai pensar do ponto de vista da medicina. Um advogado, ele vai para a faculdade, ele começa a ler autores, ele começa a ler artigos, ele começa a ler pensadores da área de advocacia. Ele vai passar a pensar deste ponto de vista. O engenheiro, como é que ele faz? Ele vai estudar, pensar, conviver com autores da engenharia, para ele na prática fazer aquilo que as lições lhes ensinam. Vejam uma coisa: as pessoas que vêm à igreja uma vez por semana, elas passam no máximo 1h30 de culto. E toda semana, olha quantas horas elas passam longe deste convívio de fé. As pessoas que vêm duas, três vezes na igreja, elas passam 3 horas em culto, somados os cultos que ela vem. Se ela vem 2 cultos, 1h30 cada um. Se ela vem 3 dias na semana, ela vai passar 4h30 por semana. Se ela não lê a Bíblia, se ela não ora na casa dela, se ela não tem um convívio lá fora, ela vai ter dificuldade de pensar, de ter uma mente cristã. Por quê? Porque a maioria do seu tempo, da sua mente, está tomada por preocupações, está tomada por situações que envolvem a vida dela lá fora. Às vezes até mesmo a gente assistindo o culto, ouvindo a palavra, de repente o nosso pensamento divaga e vai lá para aquele problema que nós vamos ter que resolver amanhã. Não sofra por antecipação. Não perca o sono por causa do problema de amanhã. Concentre-se em ouvir atentamente a palavra de Deus. Jesus disse que tem ouvidos para ouvir, ouça. É ouvindo, é colocando a nossa vida mais tempo na presença de Jesus que nós vamos pensar, vamos ter um pensar igual ao dele, que nós vamos diante das situações difíceis da nossa vida parar e dizer e perguntar para nós mesmos: diante disso que eu estou vivendo, diante desta situação que eu estou passando, diante deste problema que eu tenho para resolver, se fosse Cristo, o que Ele faria em meu lugar? Você passa a pensar como Cristo pensava. Só temos a mente de Cristo se convivermos com a presença dEle, com os ensinamentos dEle, com o legado que Ele nos deixou. Aí sim nós vamos pensar como ele pensou. O homem natural, ele não aceita as coisas espirituais. Por isso você vê as pessoas criticando a igreja, por isso você vê as pessoas criticando cristãos, por isso você recebe muita crítica, porque elas não entendem. O apóstolo Paulo, enquanto ele era o Saulo de Tarso, ele também não entendia, e não entendia a ponto de odiar a igreja. Ele odiava os apóstolos, ele odiava o povo de Deus naquela época, que estava nascendo a igreja ali. Ele ia com carta do império, com carta da igreja de Jerusalém naquele tempo, da religião, para afrontar, para tocar fogo em congregações que iam sendo construídas.
matava cristãos, mandava matar cristãos. Na morte do primeiro mártir, Estevão, lá estava Paulo olhando, observando tudo e vendo Estevão morrer. Por quê? Os olhos dele eram meramente naturais, mas ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma experiência pessoal. E eu sempre digo isto: cada cristão, se quer ser um cristão realmente firme na fé, se quer ser um cristão com uma fé inabalável, precisa ter uma experiência pessoal com Deus. O apóstolo Paulo ia pela estrada de Damasco, nós conhecemos a história. Ele ficou cego, caiu do cavalo, e aí ele pergunta: Senhor, quem és tu? Aí Jesus responde: eu sou Jesus Cristo a quem tu persegues. A partir dali, Paulo se converteu. A partir dali, Paulo passou a não mais olhar a vida com os olhos naturais, do ponto de vista natural, mas ele passou a enxergar a vida com os olhos espirituais, porque ele se entregou a Cristo de todo o coração. Ele, a partir do momento que entregou sua vida a Cristo, ele, sem titubear, estava decidido mesmo a seguir a Cristo até o último dia da sua vida. Ele se entregou tanto que de perseguidor, ele passou a ser perseguido por amor a Cristo. Ele passou a ver a vida com os olhos espirituais. Aquele que odiava os cristãos passou a amar o povo de Deus. Ter a mente de Cristo é ter essa experiência pessoal com Deus. O homem natural, além de não aceitar, de odiar as coisas espirituais, ele desdenha dos que são espirituais. E desdenha. Quantos já receberam críticas? Quantos já receberam, já foram alvos de chacota por causa do Evangelho? Quantas pessoas tentam te desanimar para você estar firme e forte, porque você já não vê mais a vida com os olhos naturais, para você ver com os olhos espirituais. O homem espiritual, ele aceita as coisas espirituais. E quando é que uma pessoa passa do natural para o espiritual? Quando é que esta pessoa passa, que ela tem certeza que ela já não é mais uma pessoa meramente com um olhar natural da vida? Né? Quando é que isso acontece? Você sabe quando é que você se torna um ser espiritual? Primeiro, quando você percebe que todos os seus esforços me levaram para um beco. Você que tinha um plano, um projeto, você que pensou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e de repente você chegou no fim da linha da sua vida, e você se vê diante de uma situação que te frustra. Aí você para considerar, para pensar, para refletir, e você que antes via as coisas de Deus como algo que te causava repugnância, você passa agora a ver e considerar: não, peraí, eu vou agora começar a observar melhor a palavra de Deus, eu vou agora começar a observar melhor essas coisas espirituais. E você então entrega a sua vida para Jesus de todo o seu coração, e você passa a receber dele um milagre, você passa a receber dele toda a assistência, você passa a receber dele as respostas das suas orações. O homem espiritual, quando ele chega, o homem natural, quando ele chega no ponto, ele não tem mais o que fazer por ele, aí ele diz: Senhor, não tem jeito, eu vou ter que te reconhecer como meu único Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Segundo, você passa a ser um ser espiritual quando você concebe a
as verdades espirituais, quando você aceita as verdades espirituais na sua vida, aquilo que você não aceitava antes, ir à igreja, ouvir a igreja, orar, ler a Bíblia, entrar na escola bíblica, na escola de líderes para aprender, se esforçar, se dedicar para estabelecer a palavra de Deus na sua casa, colocando na sua casa a palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus seja promovida no meio da sua família, você mesmo promovendo a palavra de Deus na sua casa. Você passa a ver as verdades espirituais. Você passa a concordar com a palavra de Deus. O que você antes não compreendia, o que você não entendia antes, você passa a compreender agora. Aí você pode ter certeza que você está se tornando uma pessoa que tem a visão espiritual e que tem a mente de Cristo. Quando você passa também a querer estar mais tempo na presença de Deus. Mais tempo. Você tem prazer, você tem desejo, você tem vontade, você tem necessidade de estar na presença dele. Você não tem mais aquela visão de espiritualidade como uma obrigação. Você não tem a visão espiritual como algo religioso, mecânico, automático. Você não vem ao culto simplesmente por obrigação, você não ora por obrigação, você não lê a Bíblia por obrigação. Muitas pessoas têm uma visão errada de Deus porque elas foram ensinadas de maneira realmente errada. Muitas pessoas têm a oração como se fosse um castigo. Porque quando criança fazia tolice, aí a mãe ou a professora ou o pai botava a criança de castigo e dizia assim: olha, vai fazer não sei quantas rezas agora aí, vai rezar não sei quantos Pai Nossos. Aí quem é que vai gostar disso? Então nós fomos criados nesse tipo de cultura, nós fomos criados nesse tipo de pensamento. Por isso que muitos não gostam de igreja, porque foi ensinado que Deus é um Deus que castiga, que fez tolice, vai para o castigo, vai rezar não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. Por isso que quando tem pessoas que passam em frente às igrejas, fazem assim: meu Deus, cruz credo. E a gente acaba não conhecendo Deus como Pai amoroso que Ele é, como Pai cheio de graça que Ele é. Nos foi passado um Pai